Você está ouvindo o programa O Poder da Palavra. Apoio Cultural. Agronutri Nutrição Animal. Rações e proteinados para aves, suínos e bovinos. Investir em nutrição é investir no futuro da produção. Avenida 7 de Setembro, número 8, setor industrial. Fone WhatsApp 699-8400-3814. Psicoterapia com a psicóloga Alíria Fernandes. Cuide da sua saúde mental. A terapia é um investimento em você. Fone WhatsApp 44 9911 56 28. Embaixada de Cristo Lagos, Nigéria. Ministério liderado pelo pastor Cris Oyakhilome, que se estende por todo o mundo, levando milhões de pessoas a experimentarem uma vida vitoriosa e propositada na palavra de Deus. Maiores informações, entre em contato conosco pelo fone WhatsApp 69 99909 9818. Neste momento, você receberá o poder da palavra no seu espírito. O dom da justiça. Vamos ler em Romanos 3, capítulo 3, versículo 21. Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Justiça é uma palavra que muitos usam sem compreender adequadamente o que ela significa. O mundo não consegue definir a justiça. Ela deve ser entendida a partir da perspectiva de Deus. Como pode um homem que não é justo descrever a justiça? É impossível definir o que você nunca conheceu ou experimentou. Para muitos, a justiça é reduzida à retidão moral. Muitas vezes uma visão exagerada da conduta pessoal. Alguns se consideram justos em seu trabalho, outros em sua família ou comunidades. Mas essas são tentativas humanas de definir algo divino. As Escrituras nos dizem algo importante sobre a justiça do homem e os diferentes tipos de justiça que existem no mundo. A Bíblia diz em Isaías 64:6: todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Isto significa que toda forma de justiça que se origina do homem, todo padrão construído como base no esforço humano e toda confiança fundamentada na conduta pessoal ficam aquém diante de Deus. Não importa o quanto alguém possa parecer moralmente íntegro, isto não o torna justo diante de Deus. O que é então a justiça? Como o homem se torna justo diante de Deus? Romanos 3, 21 esclarece dizendo: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou. Isto mostra que existe uma justiça proveniente de Deus, e ela não se baseia no desempenho ou na observância da lei. É algo divino, vem do próprio Deus. Romanos 5,17 declara: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! A justiça que vem de Deus, portanto, é um dom. Ela não é conquistada, ela é recebida. A justiça é a natureza de Deus que revela a sua retidão, a capacidade dele de ser justo somente e sempre justo.
é a sua equidade, ou seja, a justiça perfeita no julgamento, a sua imparcialidade para com todos. É por isso que a justiça pertence somente a Deus. Nenhum homem, por seus próprios esforços, pode alcançá-la. Isto muda tudo, porque você não tenta ser justo diante de Deus. Você recebe o seu dom da justiça. Não se trata dos seus esforços, trata-se do que Ele disponibilizou em Cristo. Esta é a justiça que o qualifica, lhe dá poder e o coloca em posição correta diante de Deus. Deus deu a lei, mas o homem não conseguia cumpri-la. Não porque a lei estivesse errada, mas porque o homem, pelo pecado, havia perdido a capacidade de cumpri-la. Como então o homem poderia se relacionar com um Deus que exige justiça absoluta? É por isso que Jesus veio. Ele sabia que jamais poderíamos alcançar a justiça por nós mesmos. Era impossível. Então ele veio para nos dar a sua vida e a sua natureza. Quando você recebeu a Cristo, você recebeu a própria vida de Deus. Assim como você nasceu neste mundo com a vida humana, você nasceu de novo com a vida e a natureza de Cristo. E essa nova vida veio com um dom, a justiça. Não se trata de justiça humana ou justiça por obras. É a justiça de Deus. Ela é dada, transmitida, concedida. Você não trabalha para obtê-la. Você a recebe. E produz algo extraordinário em você quando você a recebe. Ela lhe dá a capacidade de viver corretamente, de fazer o bem e de andar na vontade de Deus. Aleluia! E ainda mais do que isto, ela lhe dá ousadia diante de Deus. Você pode estar na presença dele sem inferioridade, sem culpa e sem condenação. Esta é a sua realidade quando você nasce de novo. Você não tenta ser justo, você é feito justo. Aleluia. A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, e no versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. É assim quando você nasce de novo. Você tem a vida e a natureza de Deus. E a justiça se torna o caráter do seu espírito. A capacidade de estar certo e fazer o certo. A capacidade de praticar a justiça se torna inerente ao seu espírito. Mas agora você precisa viver esta vida de justiça de dentro para fora. Você deve viver esse caráter, viver a natureza da justiça que Deus lhe deu. Ele quer que ela seja formada em você e evidente do lado de fora. É como quando uma criança nasce. Essa criança é caracteristicamente humana, mas ela começa a construir e a desenvolver as suas características humanas inatas por meio do conhecimento e da informação. Da mesma forma como filho de Deus, embora você seja a justiça de Deus, você precisa crescer e amadurecer no conhecimento de Deus. Você precisa se tornar hábil na doutrina da justiça. Hebreus 5,13 diz: porque todo aquele que se alimenta de leite é inábil na palavra da justiça, porque é criança. Uma criança que não é ensinada a andar, ela pode nunca andar. Não porque ela não tem habilidade de andar, mas porque ela nunca foi ensinada. Da mesma forma, para você se tornar completamente estabelecido na doutrina da justiça, você deve ser ensinado na palavra.
ser instruído a viver a vida de justiça que você recebeu em Cristo e que está em seu espírito. Deus não está procurando o que você fez de errado para dizer que você pecou. Ele procura quem você é. Trata-se de quem você é. Então, a justiça é o dom de Deus para mudar a vida dos homens. A justiça te coloca na presença de Deus. Com a justiça, você o chama de Pai, pois você é uma extensão da graça de Deus aos homens. E a justiça de Deus é demonstrada no amor. Ela é a expressão da vontade e natureza do Pai. Então significa que, como justiça de Deus, você também é a expressão da vontade e a natureza do Pai em qualquer lugar que vá. Este é quem é você, se você nasceu de novo. Você pensa diferente e expressa a vontade e a natureza do Pai. Foi isto que Jesus veio fazer. Foi isto que diferenciou Jesus dos líderes religiosos da época, porque ele era a expressão da vontade do Pai, a expressão da natureza do Pai. É assim que você deve ser. Esta deve ser a sua vida. Você tem o tipo de vida de Deus, que é chamado de Zoé no grego. E esta é a vida com justiça. E esta vida não pode sucumbir sob pressão. Esta vida não pode falhar, porque é a vida do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Assim, você pode entrar na presença de Deus sem medo, porque recebeu a abundância da graça e o dom da justiça. Você tem coragem, fé e confiança para orar e esperar uma resposta do céu. Romanos 5:1 diz: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Esta é a vida de justiça. Viver em paz, em domínio, com confiança e em comunhão com o Pai. Ao viver essa justiça, você testemunhará a perfeição e a beleza interior da divindade, a natureza da retidão, excelência e perfeição de Deus manifestadas em você. Glória a Deus. Aleluia. E eu convido você que ainda não nasceu de novo para se tornar um filho de Deus hoje. Então repita essa oração com fé e em voz audível. Ó Senhor Deus, creio de todo o coração em Teu Filho Jesus Cristo. Eu acredito que Ele morreu por mim e que o Senhor o ressuscitou dos mortos. Eu acredito que Jesus está vivo hoje e eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida a partir desse dia. Por Ele, em Seu nome, eu tenho a vida eterna. Eu nasci de novo. Obrigado, Senhor, por salvar a minha alma. Sou Teu filho agora. Amém. Se você fez essa oração com fé, saiba que o Senhor te ouviu e Ele te responde. Aleluia. Pai, eu oro com gratidão por ter nos dado a sua justiça em Cristo Jesus e por sermos a expressão da sua natureza. Eu oro para que todos cheguem ao pleno conhecimento dessa realidade, conscientes da posição correta diante de Ti, livres de culpa, condenação e inferioridade. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que eles andarão em domínio, ousadia e excelência, expressando a sua natureza neles e através deles, cumprindo a sua perfeita vontade, cheios de glória, triunfo, força, coragem, fé e sabedoria para fazer a sua vontade e cumprir seus destinos em Cristo.
Amém. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Com uma melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Santo Espírito, clama, Papai. Chegamos ao final de mais um programa e eu te agradeço por estar comigo até aqui e convido você a estar novamente comigo na próxima quarta-feira com mais um programa O Poder da Palavra. Pelo Espírito
Você acabou de ouvir o programa O Poder da Palavra com Neide Silva. Para maiores informações sobre o Ministério Embaixada de Cristo no Brasil e na África, entre em contato conosco pelo telefone WhatsApp 69999099818. Deus te abençoe. Levantamos as mãos em